Infelizmente, há uma teologia satânica, diabólica e demoníaca que diz que se você não tiver carro do ano, se você não tiver coisas de marca, você não é próspero, você não está com Jesus. Mas, querido, prosperidade não é medida por isso, tá? Prosperidade, ela se carrega no coração e na alma, através de uma vida de comunhão com Deus. O Salmo 23 diz: unge a minha cabeça e o meu cálice transborda. Isso quer dizer o quê? Cálice da alegria, o cálice da paz. Então, isso é medida da prosperidade. Por isso, querido, o homem próspero, muitas vezes, apesar de ter o bolso vazio, ele não passa a falta de nada. Pois, como eu tenho repetido nesse vídeo, o Senhor é seu pastor e nada lhe faltará. Então, por isso é que prosperidade não é ter um bolso recheado. Prosperidade é ter paz no coração, é ter paz no espírito. Vamos ver, o exemplo é o nosso Jesus, o exemplo sempre é o nosso mestre. Veja que Jesus, ele não era rico. A própria Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E rico aí não quer dizer bens materiais. Rico aí é ter justiça, ter paz, ter alegria. Esse é o contexto. Mas Jesus, ele não tinha um barco. Mas quando ele precisou de ter um barco lá em Lucas capítulo 5, versículo 3, para pregar a palavra, tinha um barco à sua disposição. Alguém trouxe o barco para Jesus. Quem foi isso? Prosperidade. Ele não tinha o recurso para pregar a palavra, mas Deus deu para ele o recurso. Outra coisa, quando Jesus, lá em Mateus capítulo 17, versículo 24 ao 27, Mateus 17, do 24 ao 27, o que Jesus fez? Ele precisava pagar um imposto e ele não tinha dinheiro. O que ele manda Pedro fazer? Pedro, vai ao lago, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar, tira a moeda, paga o imposto por mim e por você. Veja que Deus supriu a necessidade dele. Jesus não tinha dinheiro naquele momento para pagar aquele imposto, mas Deus supriu a necessidade dele. Por quê? Porque o pai de Jesus, Yahvé, cuidava dele. Yahvé o sustentava. E do mesmo modo, Yahvé vai nos sustentar. Outra coisa também, em Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 58. Mateus 27, do 57 ao 28. Que diz lá? Jesus, depois de ser crucificado, né? Todo crucificado, todo aquele que era condenado à morte de cruz, o seu corpo era jogado no monturo para que os urubus viessem comer, para que viesse decompor. Mas Jesus não passou por isso. A Bíblia diz que ele teve o seu corpo, ele foi sepultado numa sepultura de um homem rico. Então Jesus, nem mesmo na hora da morte, ele não foi desprezado, porque ele teve a sua prosperidade. E Yahvé supriu. Yahvé, que era o pastor de Jesus, não deixou que ele visse a corrupção, não deixou ele ser jogado no monturo, mas supriu para que ele fosse sepultado numa sepultura de um homem rico. A prosperidade, ela não depende da circunstância. Outro aspecto da verdadeira prosperidade é que ela não depende da circunstância à nossa volta. Não depende da nossa circunstância à nossa volta, para você ser próspero. Eu vou trazer aqui um exemplo bem claro, é o exemplo de José. Nós vamos lá para Gênesis, capítulo 39, e eu quero fazer questão de ler
essa passagem aqui em Gênesis, estou procurando aqui, já pegando na minha Bíblia, Gênesis 39, versículo 2. Você lembra da história de José? José foi injustiçado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, chegou lá, ele foi trabalhar na casa, né, de um alto funcionário do faraó chamado Potifar. E olha o que a Bíblia diz em Gênesis 39, versículos 2 e 3. E Yahvé Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que Yahvé estava com José, e que tudo o que ele fazia, Yahvé prosperava em suas mãos. Ou seja, tudo que José fazia, ele tinha sucesso. Outra coisa também, depois José foi injustiçado. A mulher de Potifar queria transar com ele e o assediou. Como ele não aceitou, o que ela fez? O acusou de ter molestado ela, de ter tentado violentá-la. E com isso ele foi parar na prisão. Mas olha o que diz o versículo 23 desse mesmo capítulo. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque Yahvé estava com ele. E tudo que ele fazia, Yahvé prosperava. Yahvé fazia que José tivesse sucesso. Né? Muitos se encontram em mansões e cercado de luxo, não contam com a presença de Deus, nem com sua bênção. Prosperidade é algo que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. José era escravo, mas estava tendo sucesso. José foi preso, mas estava tendo sucesso. Então a prosperidade é independente das circunstâncias. É algo que vem daqui do coração. É algo que está no seu espírito. Prosperidade, querido, quer dizer que você pode ter sucesso e vida longa e paz. Na palavra de Deus, nos originais, existem 3 palavras que vêm trazer o significado de prosperidade. A primeira dela é tislar, tá? Que significa avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso. Tá? Josué capítulo 1, versículo 8. Livro de Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar. A palavra aqui é tislar, ou seja, o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus estava dizendo a Josué que, se ele andasse de acordo com os princípios da palavra, iria avançar, progredir e ter sucesso. Vemos aí a grande ligação que existe entre a palavra de Deus e a prosperidade. Então, quando você obedece à palavra de Deus, você vai avançar, você vai progredir, você vai obter sucesso. Você vai ser proveitoso, tá? Prosperidade e obediência, elas andam juntos, tá? Elas não se separam. Elas andam no mesmo caminho. Prosperidade e obediência. A segunda palavra é shaya, que significa farturas de dias, longevidade. O Salmo 91, versículo 16. Salmo 91, 16 diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, vemos aqui que o outro aspecto da prosperidade é o prolongamento da vida. Tá? Ser saciado com vida longa é viver até um certo período e ser saciado. Não é viver uma vida. Tá? Viver não significa somente estar respirando e com o coração batendo. Não. Viver significa estar vivo e ativo até o último dia. Por isso que diz pessoas que estão sobrevivendo. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Tá?
Ter prosperidade, viver vida longa, não é viver dependendo de vários remédios. Não é viver uma vida medíocre. Não é viver uma vida cheia de doença, uma vida prostrado numa cama. Não, isso é sobreviver. Então, viver significa estar respirando e com o coração... Perdão, viver não significa somente estar respirando e com o coração batendo. Viver significa estar ativo até o último suspiro. Olha o que diz 1 Crônicas 29 e 28. 1 Crônicas 29 e 28. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. Está se falando de Davi. Davi morreu em uma velhice ampla. Só que ele não era um velho gagá, ele não era um velho louco, não. Ele tinha cheios de dias. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Outro também é no livro de Jó 42, versículo 17. Diz assim: então morreu Jó, velho e farto de dias. Ele já estava velho e farto de dias. Você tem que entender que isso não é a mesma coisa. Era velho e os seus dias não era senil. Os seus dias não era de doença. Ele morreu velho e viril, velho com saúde mental, física e emocional. A terceira palavra para prosperidade no hebraico é shalá. Shalá, né? A expressão shalá, que significa tranquilidade, paz e sossego. Veja o Salmo 23, versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Tá? Filipenses, capítulo 4, versículo 7 diz que a paz que excede todo o entendimento vai montar guarda sobre o meu coração e os meus pensamentos. Tá? Uma grande marca da verdadeira prosperidade é a paz que excede o entendimento e guarda a nossa alma. Então, prosperidade é eu ter paz, é saber que que Deus vai suprir, que Deus vai dar o que eu preciso. Deus vai me dar o que eu preciso, tá? João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: eu vos dou a paz, não vos a dou como o mundo a dá. Por quê? A paz que Jesus nos dá é uma paz que, mesmo que eu não tenha todos os recursos que eu quero, eu vou estar tranquilo, eu vou estar descansado. Contrário do mundo, que as pessoas pensam que ter paz é se ela tiver um carro bom, ela ter dinheiro no banco, ela ter imóveis e ela poder comprar o que ela quiser. Então isso é a paz que o mundo dá, né? Queridos, somente os verdadeiros prósperos podem levantar um altar e dizer: Yahvé Shalom. Juízes 6:24. Só quem tem a verdadeira prosperidade, ele pode chegar e dizer: Yahvé Shalom. Deus é minha paz. Deus é meu descanso. Caminhando para o final deste vídeo, eu quero dizer para você: nem todo rico é próspero e nem todo próspero é rico. Riquezas dizem respeito a este mundo. Prosperidade diz respeito ao reino de Deus e ao caminhar na vontade dele. Os princípios para alcançar riquezas são humanos. Os princípios para se alcançar prosperidade são espirituais e divinos. E nós vamos ver isso na próxima lição, no próximo vídeo. A minha oração é que Deus venha abrir o seu entendimento, abrir a sua mentalidade, te trazer sabedoria para você entender que prosperidade não é acúmulo de riqueza. Prosperidade é a paz que Deus traz ao teu coração. E eu quero te dizer para você, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde,
que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Até lá, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.